Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, agradecer o convite ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, o CEBEM, que estaremos juntos fazendo essa live para compartilhar a doutrina espírita, o Evangelho, com a finalidade de nos fortalecer diante das dificuldades da vida. Agradecer a todos que estão chegando, se integrando com o nosso trabalho, para refletirmos juntos. O nosso tema, o Cristo Consolador, já está na tela, para esses momentos em que necessitamos, principalmente, da nossa paciência, da nossa atenção diante dos fatos que ocorrem na nossa vida. O tema Consolador trará para nós essa esperança da vida, que é a meta, a proposta da doutrina espírita, trazendo o conhecimento não apenas para cada um de nós, mas para os nossos corações que precisam de paz na caminhada da vida. Então trouxemos do Evangelho a expressão o Consolador e ao lado já estamos apresentando para cada um que este Consolador, este irmão divino, Jesus, que nos acolhe em todos os momentos da nossa vida, e lá no Evangelho está inscrito que o Consolador é aquele que atrai para os princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O trabalho, diz Jesus, das vossas mãos, que são as nossas mãos, fornece aos corpos o pão terrestre, o alimento do corpo, mas as nossas almas, diz Jesus, porém, não estão esquecidas. E eu, Jesus, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos nossos pensamentos. Então, Jesus se apresenta nesse texto como o jardineiro divino, dizendo que nós somos, portanto, este jardim da vida, a ser cuidado, zelado por esse irmão divino. Por isso ele se apresenta como esse jardineiro. E nós precisamos corresponder a esta denominação que Jesus nos chama, nos fala, como também esta rosa preciosa, esta flor que ornamenta esse jardim da vida. Então, na sequência, nós trouxemos também do Evangelho, quando Jesus caminhava fazendo as suas pregações, devemos lembrar, recordar, que ele encontrou Hanã, que era um dos sacerdotes estudiosos da lei mosaica, e este Hanã pergunta então a Jesus: que fazes, Nazareno, por aqui? E Jesus responde num tom vibratório, com serenidade no coração, dizendo que veio para implantar o reino de Deus no coração do homem. E assim, ele trabalhou durante os 3 anos que nós conhecemos, levando esta palavra de consolo, essa palavra de esperança a tantas almas aflitas. Durante toda este trabalho, essa trajetória, ele assim o fez. Quando ele estava prestes a voltar, a desencarnar, ele começou a predizer de que ele estava chegando a hora do seu retorno. Aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, que se alimentavam da esperança pregada por Jesus,
Perguntou então a ele: Mestre, e depois que ires, quem nos consolará? Ele, sem se perturbar, proferiu exatamente as palavras que estão aqui na nossa frente, dizendo: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, com a finalidade de que fique conosco eternamente. Jesus, então, se refere ao Espírito de verdade, de que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Então, essas palavras de consolo, já prometendo à humanidade que na ausência desse irmão divino consolador, mais tarde chegaria pelas mãos de Allan Kardec a doutrina espírita, fechando, portanto, um projeto divino que será implantado, que foi implantado na Terra em 3 aspectos. Primeiramente, Moisés, através dos 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos, o povo hebreu da época queria uma resposta, queria um consolo para a vida, e vem através do cristianismo, Jesus, pessoalmente, trazer essas palavras de esperança, trazer a resposta para um povo oprimido, escravizado, que precisava do consolo para que pudesse continuar a caminhada da sua vida. Depois de Jesus, na implantação, na 3ª etapa do projeto divino, virá, portanto, a doutrina espírita como consolador prometido, que ficaria conosco, portanto, anunciado por Jesus, eternamente nos consolando. E a doutrina espírita está aí, refletindo como estamos fazendo agora, para que a gente possa beber nesta fonte inesgotável de lições de amor, os mais sublimes ensinamentos, nos consolando a vida, nos esclarecendo, chamando a atenção para as nossas necessidades de fazer transformações, ampliando a nossa visão, saindo do aspecto material, indo buscar as nossas vidas passadas, os nossos vários momentos que passamos por essa terra, para que a gente encontre diante da própria vida a razão maior deste consolo, deste esclarecimento. Nos versículos de Jesus ainda, estamos falando de o Cristo Consolador. O que é que ele traz para nós? Sabendo das nossas necessidades, sabendo das dificuldades que nós iríamos passar desde quando ele esteve por aqui na Terra. Então ele criou nesses versículos expressões que nos confortam na situação, por mais difícil que a gente esteja. E ele então vem dizer nos versículos do Evangelho, dizendo: vinde a mim, nos convidando a nos aproximar desse Espírito Celeste, desse Espírito misericordioso que é Jesus diante das nossas vidas. Que nas nossas aflições nos abraça, nos dando a sua sensação do amor, que isso vai nos tornar cada dia mais consciente da nossa transformação. Então ele convida: vinde a mim, todos vós que somos nós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então observe que a aflição, ele vem dizer, diagnosticando a humanidade aflita, porque todos nós neste mundo de expiações e provas, dificilmente nós vamos passar por este mundo sem os problemas, sem as aflições. Sem, naturalmente, essas aflições, nós podemos olhar de uma forma resignada, para que ela não sobrecarregue diante da nossa vida, trazendo essas aflições o desespero
que é, na maioria das vezes, a forma que nós praticamos muitas atitudes, condutas na vida e depois nos arrependemos por causa desse desespero que cria em nós os problemas que a gente ainda não aprendeu a lidar com ele. E na sequência ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E achareis, portanto, repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus se refere à palavra jugo, ele está falando de diretriz, as diretrizes da nossa vida, o caminho que ele percorre. E ele vai dizer mais na frente que o caminho que ele percorre é na direção do amor. Esse jugo, essa diretriz, esse caminho, quando nos propomos a amar na convivência os nossos irmãos, ele está dizendo que ele passa a ser suave. A nossa cruz passa a ser mais leve. E o fardo, o peso destas situações também se tornam naturalmente mais leve. Porque agora a gente passa a compreender que os problemas que existem na nossa vida são consequências das nossas imprevidências. Então, quando Jesus vem trazer para nós esse convite de transformação, porque antes a humanidade enxergava no sofrimento, na aflição da vida, uma punição divina. Era Deus punindo, castigando a humanidade. Isto isentava da nossa responsabilidade de fazer transformações. Quando Jesus vem trazer o Evangelho, ele vem trazer uma proposta de que as nossas dores são consequência das nossas imperfeições, trazendo juntamente a responsabilidade das nossas atitudes, da nossa conduta. Quando nós ferimos alguém, nós estamos ferindo nós mesmos, porque há uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, muito bem expressa numa passagem do Evangelho, quando Pedro, diante do soldado que virá prender Jesus, Pedro corta a orelha do soldado e Jesus olha para Pedro e fala: embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está então imposta para a humanidade esta lei de causa e efeito, esta lei de causa e efeito que nós estamos falando, uma lei de ação e reação que Moisés colocara na responsabilidade da lei divina, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Então observem que esses sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. A humildade Jesus trouxe nos primeiros momentos, quando ele chega para a vinda no nosso planeta. Ele nasce numa estrebaria, junto dos animais, mesmo sendo esse espírito celeste, esse espírito que vem de tão longe trazer uma mensagem de amor, ele não chegaria em pompas como o povo hebreu criou a expectativa de chegar naqueles carros alegóricos e trazendo toda uma pompa, como se estivesse trazendo também uma competição com os reinados que Roma tinha naquela época. Não, chegara ele em silêncio, entre os animais, exprimindo a mansidão, exprimindo a humildade de coração, porque o reino de Deus, proposta que ele trouxera, não era para o mundo lá fora, para a disputa entre os reinos da vida física, mas, acima de tudo, uma implantação do amor dentro do coração
de cada um de nós. Então, essa chegada de Jesus, essa humildade, ele vem nos convidando desde a sua chegada a fazer essas transformações na nossa vida. Então, esses versículos, ele vem trazer que nós temos esse compromisso com a nossa transformação. E quando não aprendemos a lei maior da vida, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, quais são as consequências de nós não aprendermos essas lições? São as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, as dores psicológicas, as dores morais ou espirituais, mas o Evangelho que Jesus traz nos consolando pelo esclarecimento é dizendo que essas dores, elas se constituem como verdadeiramente alertas, alarmes, para que a gente comece a fazer uma transformação dentro de cada um de nós. A doutrina espírita, a literatura espírita, portanto, através dos nossos escritores, Emmanuel, André Luiz, ele vem mostrando várias situações em várias obras, que essas dores são, portanto, processos educativos que nós estamos resgatando aos poucos, gradativamente, em função dos nossos débitos contraídos em vidas passadas e muitas vezes nesta própria vida. É interessante, olhando a dor como uma outra proposta de vida que trouxe Jesus. Agora, a dor são colheitas nossas diante das nossas próprias plantações de vidas passadas. Então, são essas situações, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos trazendo essa substância amorosa para dentro de nós mesmos, na execução da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também aprender a amar o próximo na relação conosco. Quando nós eliminamos esses ressentimentos da vida, essas formas que nós acabamos não nos perdoando, criando uma culpa ou responsabilizando a divindade das atitudes negativas que nós contraímos, isso gera para nós uma aflição, mostrando que a caminhada está sendo para o mundo exterior, para o mundo transitório, quando na verdade devemos caminhar para dentro de nós, para o mundo do sentimento, que são eles que abrem as portas para que possamos acessar uma comunicação com o Pai misericordioso, uma fonte de energia que banha nossas almas aflitas, devolvendo o equilíbrio para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. Então, com isso, nós podemos fazer uma pergunta, porque refletir o Cristo Consolador e nos colocando distante dessa situação não tem muito sentido. É preciso que nesta contextualização, de que forma, quem são as pessoas que aparecem no Evangelho em relação a cada um de nós? É Jesus falando naquela época para o Evangelho e o Evangelho falando em nome de Jesus para nós nesta relação atual contextualizada. Então, a pergunta que a gente precisa refletir neste momento, por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos sofrimentos? Por que nós trouxemos essa reflexão? Porque durante a vida de Jesus na Terra, ele fez muitas curas. E, diante dessas curas, as pessoas, elas começaram a esperar as transformações exercidas por Jesus. Mas, diante de várias situações, Jesus sempre dizia no final das suas curas, a tua fé te salvou. Não era ele exercendo a situação da transformação, porque ninguém nos transforma. Quem faz as transformações em nós somos nós mesmos. Por isso ele referia dizendo, a tua fé te salvou. Então, essas relações faz com que a gente, como muitas religiões tradicionais, esperam até hoje que Jesus mude a pessoa. E ele não vai mudar. Ele reflete conosco o conhecimento. E nós, de posse do momento de despertar para uma vida melhor,
agora a gente começa a aprender. E neste esclarecimento que nos tira da ignorância, nos libertando das nossas imperfeições, para que a gente possa fazer uma caminhada mais leve, mais mansa, mais humilde, simples, como é a proposta de Jesus. Então, esses sofrimentos, em relação às curas, ele traz para nós essas reflexões no sentido de nos trazer os ingredientes para que possamos construir a nossa própria vida, porque a cada dia, no amanhecer de um novo dia, novas oportunidades virão. E a cada dia, consolado diante da vida, agora a gente precisa escrever uma nova história, escrever um novo livro, deixando neste livro, na relação com as pessoas, a nossa parte superior, a nossa parte melhor, para que a gente então possa dizer: eu estou me sentindo consolado e consciente diante da própria vida. Nós podemos entender ainda e trazer para cada um de nós que esse consolo que Jesus trouxera, ele não se encerrou na saída de Jesus. Ele consola na vida material, assim como consola também na vida espiritual. É preciso que a gente tenha essa dimensão dos dois mundos, porque tanto aqui como lá podemos fazer esse pedido. E por isso nós trouxemos do livro Nosso Lar, um livro que é conhecido de todos nós, que já que foi para o cinema, que foi para outras avaliações, onde André Luiz traz a experiência vivida fora da vida física, que é isso que é importante para a nossa reflexão de hoje. Quando ele estava, dizia ele, eram quadros que ele passava e de estarrecer. Eram quadros difíceis, acentuava nele o desalento, que não é diferente da nossa vida no momento. Os desalentos da vida, responsáveis pelo número de pessoas depressivas na nossa caminhada. Então nós precisamos ter a alegria da vida. Então André Luiz vem dizer: recordei que existia um autor da vida, ele lembra de Deus. Essa ideia, a lembrança de Deus, é trazer para nós, ou nos aproximar dele, nessa relação de tristeza, de desalento da vida, para que possa restabelecer dentro de nós a alegria de viver. E ele então faz uma prece, pedindo que estendesse a ele, Deus naturalmente, as suas mãos paternais. Isso com os olhos fechados e em prece, como qualquer um de nós também podemos fazer assim. Quando ele abre os olhos, ele se depara com Clarencio, o mentor do trabalho de Jesus nas esferas espirituais, e Clarencio, então, olhando para André naquela situação, como muitas vezes nós também passamos, e Jesus consolou na passagem pela vida, ele diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Essas palavras de Clarencio para André desencarnado não é diferente de Jesus, que vive dentro de cada um de nós, através muitas vezes de companhias, de amigos, da espiritualidade ou por intuição, nos convidando a fazer essa transformação. E Clarencio, então, convida André Luiz a uma transformação que foi efetuada, que resultou em 13 livros de uma coleção, contando as histórias, as dificuldades do mundo espiritual, a nos ensinar a mudar a vida para que não sejamos surpreendidos pela verdade, como diz no final de André Luiz. Então, quando nós nos referimos à questão da obra de Chico Xavier com André Luiz, nós estamos mostrando que para sermos consoladores, não precisamos buscar apenas em Jesus este consolo. Jesus nos convidando, quem aprendeu este consolo? Um Chico Xavier, que ontem
Se ele não estivesse ainda conosco, faria 110 anos. Com 92 anos, infelizmente foi embora, deixando para nós várias lições de consolo diante da vida para as pessoas. Dentre elas, nós precisamos fazer um comentário rapidamente. Quando um pai perdera um filho, ele todas as noites ia dormir no cemitério, como comprovação do amor que ele sentira por aquele filho. Um dia, a esposa foi a Chico Xavier, e Chico Xavier, ou através de Chico, na sua mediunidade luminosa, chega uma mensagem para esse pai, onde o filho escreve dizendo assim: se pai, todas as vezes que o senhor vai dormir no cemitério, eu venho dormir na minha casa, junto com a minha mãe, que está sozinha. Diz o pai que a partir daquele dia, nunca mais ele foi para o cemitério. E ele, depois dessa mensagem consoladora de Chico, ele passou a ser outra pessoa. Assim, a nossa reflexão de hoje, fazendo transformações na nossa vida. Quando a gente busca o Cristo, não aquele Cristo mito que transforma, que faz milagre mudando a gente, mas aquele Cristo irmão divino, capaz de fazer uma caminhada conosco, ajudando-nos a cada momento das nossas dificuldades. Portanto, quando se fala em Consolador, ele nos convida aos ensinamentos morais do Cristo. Foi isso que nós refletimos, dizendo, e ele, o próprio Cristo, deixou no Evangelho, dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que ele diz isso? Porque os ensinamentos morais que nós refletimos aqui, são eles os fatores que pavimentam o caminho que nos leva a esse Pai misericordioso, manso e humilde de coração. Os flagelos e provações coletivas nos encaminham para a luz eterna. Estamos vivendo, portanto, o exemplo desses flagelos, dessas provações coletivas através do coronavírus, que essa situação que nós estamos falando nesse momento, que nos deixou que nos deixou em nossas casas, fechando as portas para o nosso trabalho lá fora, mas faz com que abra o nosso coração para compartilhar esses sentimentos que vão, com certeza, deixar para nós lições grandiosas para a nossa transformação. Então, Jesus, o Consolador prometido que falamos, é a porta libertadora da humanidade. É esta porta que cria esperanças na nossa vida, nos libertando das nossas imperfeições, das imperfeições que geram aflições e desesperos na nossa vida, para que neste momento possamos reconhecer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como disse Emmanuel, Jesus é o caminho para quem busca a verdade e a vida diante da nossa caminhada, como nós estamos fazendo, refletindo sobre essas questões que a vida nos proporciona de forma imorredoura. Portanto, que nós possamos absorver esses ensinamentos, que possamos buscar em Jesus a sua companhia para nos consolar diante das nossas dores e que Jesus nos abençoe e nos console sempre. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus.